Pessoal, no dia 30 de junho, o governo Lula anunciou aí uma mudança no sistema de metas de inflação. E quando isso foi colocado, quando essa possibilidade foi apresentada, todo mundo ficou de cabelo em pé no mercado financeiro, né? Por quê? Porque todo mundo já esperava que o Lula fosse colocar uma meta de inflação, sei lá, 10%, 20%, 30%, porque é desse tipo de coisa que ele gosta, não é? Inclusive, em meses passados aí, o Lula falou basicamente que o Brasil pode viver muito bem, obrigado, com a inflação alta. Ele disse que o Brasil já conviveu com inflação de 2 dígitos e não acabou por conta disso, demonstrando que ele não tem qualquer compromisso real com a manutenção de uma baixa taxa de inflação. Lembrando que nós, que gostamos, apreciamos a escola austríaca de economia, sabemos que a inflação nada mais é do que a impressão desenfreada de dinheiro por parte do Estado, né? Mas aqui estamos considerando a definição estatal de inflação, que é um aumento generalizado de preços. Porém, para surpresa de muitos, essa meta aí estipulada, esse novo sistema estipulado aí traz uma meta de inflação muito mais contida. Olha que coisa, será que isso é bom? Na verdade não. Vamos dar uma olhada e entender esse tema aí. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí embaixo com valores esporádicos, colaborar aqui com este meu modesto trabalho, não é? Mas então, dia 30 de junho foi apresentado aí, quinta-feira passada, estou gravando isso aqui na noite do domingo, foi apresentado o novo sistema de metas de inflação do governo federal. Como era esse método até então, que eu acho que vigorou aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, né? Que era o tripé macroeconômico lá estipulado logo na sequência do Plano Real. O governo tinha uma meta de inflação para o ano, né? Para um período fechado de 12 meses, iniciando em janeiro, terminando em dezembro. Então, o Banco Central tinha a responsabilidade de perseguir essa meta de inflação, geralmente utilizando aí uma manipulação da taxa básica de juros, que é o que geralmente bancos centrais fazem ao redor do mundo para conter a inflação, a escalada dos preços, conforme eu mencionei anteriormente. Então era estipulado aí pelo Banco Central uma meta de inflação que deveria ser perseguida e atingida com uma margem de erro para cima e para baixo também. Acredite ou não, se tiver pouca inflação, o governo acha que está ruim também, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas então havia ali uma meta de inflação, durante alguns governos passados ela ficou aí na faixa dos 4% durante muito tempo, então ela podia oscilar entre 2% e 6%, mas aí são valores extraordinários. O centro da meta, que é conforme eles falavam, era 4%, isso foi caindo um pouco, para esse ano é 3,25% e a previsão é de que caísse para 3% no ano que vem. Aí o Lula vai mexer nisso aí, todo mundo achou que ele fosse botar uma meta de inflação lá na faixa dos 6%, alguma coisa assim, muito mais generosa para o governo dele, muito pior para o Brasil como um todo, né? Mas ele surpreendeu de certa forma, dizendo que a meta será de 3% de inflação. Olha que coisa, uma meta assim bastante contida, que de fato é o que seria apresentado para o próximo ano. Porém, aí que está a grande história, o Lula, o governo Lula, mudou o sistema. Não se trata mais aí de uma inflação num período de 12 meses dentro de um ano fechadinho ali. Isso vai ser por um período de tempo maior, um período mais longo de tempo, possivelmente 24 meses. Então isso aqui pode até mudar, né? E aí essa inflação é contínua, ou seja, mês a mês ela teria que ser atingida aqueles 3% ali, os 3% acumulado dos últimos 12 meses, tá? Não é uma inflação mensal aqui não. Só que aí com a ideia de que se um mês isso subisse um pouco, no outro mês isso poderia ser compensado e assim por diante num período de tempo maior. E qual que é a grande pegadinha dessa história? O grande ponto é o seguinte: isso vai começar a vigorar a partir de 2025. E como você certamente sabe, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é odiado pelo PT, odiado pelo Lula, pela Gleisi Hoffmann, pelo povo todo dessa patota e tudo mais, ou seja, um bom presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto vai sair, o mandato dele vai terminar e ele não vai ser mantido no cargo naturalmente porque o Lula quer botar alguém subserviente a ele para que o Banco Central deixe de ser independente de fato, fique independente, autônomo apenas no nome, não é? Então, no começo de 2025, que é quando essa medida aqui vai começar a vigorar, nós não teremos mais o Campos Neto na presidência do Banco Central, nós teremos outro presidente lá indicado
indicado pelo próprio Lula naturalmente. E aí é que a grande questão, que é o grande pulo do gato para o Lula. Esse novo presidente do Banco Central vai ter que perseguir a meta aí de 3% de inflação, mas o mecanismo que ele vai usar para perseguir essa meta vai ser decidido aí por ele próprio, ele que vai estipular isso aí, e ele só vai precisar prestar contas dessas suas medidas aí para o governo e para a sociedade como um todo após o período a ser estipulado, que acredita-se aí que será de 2 anos. Ou seja, ele vai precisar se explicar só lá no começo de 2027. Vai ficar 2025, 2026 supostamente perseguindo a meta de inflação de 3% e vai ter que se justificar apenas no ano seguinte. E o que tem em 2026? Eleições presidenciais. Então o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, muito certamente agindo totalmente a mando do Lula, sem qualquer tipo de autonomia, só vai precisar prestar contas do seu trabalho, que provavelmente será muito ruim, um fracasso na tentativa aí de atingir esses 3% de inflação, só vai precisar se justificar depois da eleição de 2026. Então Lula espera se candidatar novamente, ser reeleito e manter esse cara aí junto dele em 2027. Então, depois que esse novo presidente do Banco Central entrar aí, Lula vai poder fazer o que ele quiser com a economia, porque se ele mantivesse o atual sistema, ainda que ele botasse um cara lá fazendo tudo o que ele quiser, um subserviente, um poste dele no Banco Central, logo no primeiro ano o desastre, a catástrofe ficaria clara para todos. E a ingerência do governo federal seria tão grande, nós teríamos números tão ruins a serem apresentados para a sociedade, que o Lula teria sérios problemas em 2026 na sua recandidatura aí, caso aconteça de fato. Então, isso seria um problema para ele, porque ele teria o ano de 2025 para se queimar aí com o antigo sistema de metas de inflação. Então, o que o Lula fez? Qual foi a brilhante proposta dele? Aumentar esse período para que ele não tenha que prestar contas para a sociedade, o seu Banco Central não tenha que prestar contas e isso não atrapalhe as suas eleições, porque ele vai poder fazer toda aquela loucura econômica que ele faz lá, todo aquele populismo, crédito barato, porque taxa de juros vai ser diminuída à força e tudo mais, o voo da galinha, aquelas coisas todas que causam um problema social muito grande. Por outro lado, ele poderá desvalorizar bastante a moeda brasileira, porque isso permite ao governo gastar mais dinheiro, fazer mais coisas, mais politicagem, mais assistencialismo, dar mais dinheiro para as empreiteiras, dar mais dinheiro para países vizinhos e tudo mais, financiar mais campanhas eleitorais, né, também que é importante, e ele não vai precisar prestar contas de nada disso até o final de 2026, ou melhor, no começo de 2027. Se ele não for reeleito até lá, problema do próximo presidente, isso não vai ser uma questão para ele resolver. E se ele for reeleito, enfim, que diferença vai fazer, não é? Se o mandato anterior foi bom ou ruim, ele já passou por isso antes, passará novamente também. Então, mais uma artimanha do governo Lula para burlar os limites impostos aí pela legislação brasileira a uma gastança totalmente desregulada por parte do governo federal. É isso que nós estamos vendo, conforme foi trazido aqui nessa notícia do antagonista, é realmente um cavalo de Troia que o Lula pôs no Banco Central. Enganou todo mundo com uma taxa de inflação muito modesta, muito moderada aqui de 3%, todo mundo ficou impressionado. Olha, o Lula desistiu de fazer uma inflação alta, agora ele quer controlar a economia de uma forma ortodoxa, né, de uma forma bastante polida, uma coisa muito técnica, muito estável, 3% de inflação, excelente meta a ser perseguida, mas por outro lado ele tirou totalmente a necessidade de quem persegue essa meta, que é o presidente do Banco Central, se justificar a respeito de problemas que venham a acontecer no caminho e que agora nós temos certeza de que vão acontecer, porque todo esse cenário aqui foi plantado para que o Lula possa deitar e rolar a partir de 2025. Já ficou claro para ele e para os seus apoiadores que o Campos Neto não vai cair até lá, já ficou claro para o Campos Neto, inclusive, estamos aí no começo de julho, se ele não caiu até agora, não vai cair mais, vai chegar no final do mandato dele tranquilamente, mantendo toda a sua política econômica e política monetária, né? Mas depois disso, o Lula quer carta branca para fazer em 2 anos o que ele não pôde fazer em 4, garantir a sua reeleição e destruir a economia do nosso país no meio desse processo, né? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!